A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos. Me sinto novamente honrado e agradeço a Deus e a você por poder estarmos juntos para meditarmos e reverenciarmos em alguns textos da Palavra de Deus. Estaremos lendo o texto inicial que está escrito na carta de 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidões de pecado. Muito bem, queridos, e a palavra de Deus, texto muito maravilhoso, bastante falado, e nem sempre bastante executado. Mas Pedro, nesta carta, recomenda: tem de ardente desejo por este ato, por este fato, por esta que é a caridade de Deus. A palavra de Deus também nos diz que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. E também nos diz a palavra de Deus que a religião verdadeira para com Deus é visitar órfãos, viúvas, nas suas tribulações. Esta é a religião aprovada, amada por Deus. E também diz a palavra de Deus que aquele que vê seu irmão em necessidade e não o socorrer, passar de largo, porventura o amor de Deus está nele. Alguns textos que estamos mencionando antes de nós entrarmos no detalhe de a caridade, um dom supremo e que cobre multidões de pecado. Não sei se talvez por isso que a própria lei da atualidade, vocês observam que às vezes ela permite que sejam pagos ou recuperados, não é recuperado não, mas que sejam pagos crimes com cestas básicas, né? Parece que tem alguma coisa a derivar daqui, que a caridade venha a cobrir pecado. Parece que a lei meio fica num semelhante a isso, né? Permite que cestas básicas também paguem ou anulem sentenças, condenações, enfim. Então, como diz, aquele que vir seu irmão em falta e não fizer nada, porventura o amor de Deus está nele. A religião verdadeira para com Deus é visitar o aflito, o órfão, as viúvas, né? Pois é, meus amados. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, é sublime. E nós sabemos que para o profeta Jeremias o Senhor falou: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu, analisando sobre a palavra de Deus, analisando fatos entre os quais Deus tem prazer, e a Bíblia demonstra que Ele tem realizado no passado, nós encontramos fatos maravilhosos, né? O Senhor, aqui pelo profeta, manda clamar que Ele vai fazer. Desculpe. Mas em textos já mencionados na Bíblia, no desenrolar dos anos, nós sabemos que Deus fez muitas coisas. Deus agiu de muitas maneiras, né? Entre as quais a palavra fala de muitas curas,
A palavra fala que coisas grandes que Deus fez foram curas. Ele abriu o mar, né? E fez com que amenizasse o calor do fogo em certas ocasiões. E fez verter água da rocha. É um texto bastante importante que eu estava vendo, que Deus tenha feito, uma das obras significantes, um dos fatos significantes que Deus fez em 2 vezes. Uma delas foi parar o sol, para que o dia se prolongasse e o povo, naquele dia, tivesse conquista na peleia. Deus fez isso, parou o sol. Em outro dia, Deus, em outra passagem, a Bíblia menciona que Deus recuou o sol 10 degraus no relógio me falha de acaso, né? Deus fez esse ato, né? Então a gente sabe que 10 graus da sombra voltaram. Alguém ali mencionou que não queria que avançasse, porque avançar é fácil, mas que Deus mostrasse que Ele era Deus, então recuando. E graças a Deus são muitas coisas que Deus nos fala aqui. A palavra de Deus menciona que os seus atos realizaram. Em algumas coisas grandes que Deus fez, foi também multiplicar o pão. Algumas coisas grandes que Deus fez foi isso, multiplicar o pão. Jesus multiplicou 2 vezes. Eliseu, naquela feita, também orou, teve também ali 20 pães multiplicados, saciando ali 100 homens, se não me falha a memória, diz a palavra 100 homens. A gente observa então que entre os fatos grandes que Deus quer fazer, fez e quer fazer, e nós instrui e espera que nós faça, também agir nessa área do alimento, da caridade, do agasalho, porque estas é o propósito das coisas grandes que Deus tem para conosco. Eu fico analisando a palavra. Porventura, uma das coisas grandes que Deus fez para com o povo quando tirou do Egito não foi alimentá-los? Não foi enviar o maná por 40 anos? Às vezes a gente fala simplesmente o maná, mas o maná ele era composto, ele era 2 coisas. Ele era o maná, o pão pela manhã e codornizes à tarde. E Deus fez isso, Ele alimentou. E o apóstolo Paulo, no texto que mencionei, ele recomenda. A religião verdadeira, aliás, essa me parece que é Tiago que escreve, né? E o apóstolo recomenda, se nós virmos o irmão em necessidade e não agirmos, a religião é vã. Porque a religião pura, imaculada para com Deus, é visitar os órfãos e as viúvas. Tem um texto na palavra de Deus, eu nunca vi ninguém pregar, tenho 40 e poucos anos de fé, mas nunca vi ninguém pregar. Mas tem uma passagem lá do Velho Testamento, que Deus chegou a recomendar aos trabalhadores da seara, das plantações, que quando fossem fazer as colheitas não passassem, aonde o arado não passava no canto da lavoura, não era para colher. Aonde a ferramenta passava normal, as carruagens, os bois, os arados, colhendo, ali colhia para o proprietário, mas nos cantos aonde a ferramenta não entrava, o arado não entrava normalmente, que tinha que ser manual, deixasse para os necessitados da época. Então, meus queridos, é uma das dificuldades que nós encontramos nos dias de hoje, é discernir entre as grandes coisas que Deus quer e as grandes coisas que os homens querem. Nós sabemos que, infelizmente, eu quero esclarecer que eu não posso me opor a grandes templos, me opor a grandes igrejas, que é necessário,
e também por uma ética, por uma boa formação, os pastores também não vão fazer obras feias, vão fazer modernas, vão fazer luxuosas. Bem, tudo bem, eu respeito que faça e é preciso. Só que quero salientar pela palavra de Deus que se essas igrejas, por mais finas que forem, por mais luxuosas que forem, por mais ricas que forem, elas não ficam fora do que está contido na palavra e bem esclarecido nas 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E como outro dia ainda mencionei, 2 delas estavam bem, exerciam caridade, exerciam amor, provavam com suas obras que tinham amor e Deus as abençoou. E 5 delas foram repudiadas por Deus. Então, neste momento, com esta palavra de Deus, quero salientar que a caridade cobre multidão de pecados. Porque quando louvado seja o nome do Senhor, eu já começo a sentir uma glória de Deus na palavra, neste momento. Quando alguém é tocado para fazer uma caridade, para ajudar alguém, ele parece uma insignificância, mas não é. Ele está pegando alguma coisa, está tirando alguma coisa e está colocando lá para onde não vai voltar. Está colocando lá aonde vai seguir o desígnio da qual ele está predestinando. E isto, desculpe, isto é uma das grandes coisas que Deus ama ver. É ver darmos as mãos. E se nós formos ler em Ezequiel no capítulo 34 e vários versículos que temos ali, nós vamos encontrar Deus falando seriamente com pastores da época, falando seriamente de pastores que, ao invés de pastorear, eles colhiam a lã, a gordura do rebanho. Mas no mesmo capítulo está mencionado a severidade de Deus, a dura advertência de Deus, por ele deixar de visitar a ovelha cansada, desgarrada, aflita, e não estava lá naquele capítulo se cumprindo o que Paulo falou, o Tiago, que a religião que Deus ama é visitar, é fazer caridade, é mostrar amor pelo próximo. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos ter a palavra no coração, procurar aprender da palavra e não nos conformar, não permitir que nosso coração se assente em luxuosidade, se assente como, infelizmente, não tem um estudo profundo sobre se aquelas 5 cartas, 5 igrejas que foram repudiadas por Jesus na revelação ao João. Eu não tenho conhecimento se elas eram luxuosas, enfim, mas elas deixaram de fazer a caridade. Elas não exerciam o amor que Deus ama e queria que amasse. Mas hoje, como eu já falei, são luxuosos templos, são grandes por aí, mas quando Jesus voltar, isso tudo vai ficar. No tempo de Jesus também foi assim, quiseram lá se gabar, pensaram que iam ganhar elogio quando foram mostrar lá o templo lá para Jesus. Ele disse: olha, isso aí não ficará pedra sobre pedra. E assim, meus amados irmãos, essa luxuosidade que hoje se observa, contemplamos, e que muitos, não vou mencionar aqui, mas muitos, ao invés de visitar o órfão, levaram o alimento para a viúva, eles colocam tudo em fineza, eles colocam tudo
em luxo. E, lamentavelmente, às vezes esse luxo não está restrito só ao templo, só à igreja. Não, eles já têm mais a audácia, a rebeldia diante de Deus de trazer esse luxo para a sua casa, para a sua família, para o seu veículo, mas a obra de Deus muitas vezes é de uma baita aparência perante os olhos dos homens, mas olhando Deus não vê nada. É isso mesmo. Por mais grande que seja o templo, por mais luxuoso, por mais membro que tenha, mais riqueza que tenha, mas se não tiver caridade, Deus olha e não vê nada. Não vê nada. E o apóstolo diz que isso aí é como o sino que soa. Porque bate, bate, bate quando alguém está puxando a corda, mas largou, cessou. Assim são esses trabalhos pastoreados por pastores rebeldes que não aplicam o seu coração em cuidar do rebanho. Não aplicam o coração no conhecimento da palavra de Deus. Estão pregando o evangelho da colheita, o evangelho camuflado, o evangelho do blá blá blá. Que conversa, mas diante dos olhos do Senhor não tem nada. Mas quando Jesus voltar, Ele vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. E diz a palavra, que Ele dará a cada um segundo as suas obras. Então, meus queridos, vejam o perigo, vejam o cuidado. Pastores que estão pastoreando luxo, estão pastoreando a aparência mundana, vão colher o que está enraizado nas coisas mundanas. Mas aquele pastores que estão fazendo a obra de Deus, andando, gemendo, chorando, visitando o seu rebanho, alimentando o seu rebanho com o pão material, pão cotidiano, quando necessário, porque tem uns audaciosos por aí que na hora deles colherem é aqui mesmo, é na realidade, e na hora de abençoar é espiritualmente. Quem está com fome, fica com fome. Não se cumpre, aliás, é bem como diz o apóstolo, né? A religião desses é vã, é anátema, porque Deus olha e não vê caráter espiritual, vê ganância. E lamentavelmente tem bastante seguidores no evangelho do blá blá blá. Mas eu particularmente apoio, amo e aconselho nós seguirmos a palavra de Deus, porque o Senhor vem julgar grandes e pequenos e dará a cada um segundo as suas obras, segundo os seus atos. E sabemos que, como já mencionei, duas daquelas igrejas ali estavam segundo o coração de Deus. E para isso o Evangelho é pregado, para libertarmos as almas das garras satânicas, para lhes apontar o reino de Deus, a pregar justiça e acima de tudo, praticar a justiça. Eu não tenho muito tempo, se prolonga muito o áudio, nós entramos muito em detalhe como é que isso deve ser feito, mas tem a solução, tem as maneiras, é só querer olhar a palavra, viver a palavra, que vai estar alegrando o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio buscar, salvar o que se havia perdido. E o Evangelho é o poder de Deus para essa mudança, para essa transformação. E, portanto, não é para usá-lo como estão usando para aquisição, para posses, para luxuosidade, mas não, é para mostrar amor, é para mostrar comunhão, para mostrar que Deus está no coração, no seio da igreja.
Mas se ver necessidade e não agir, o amor de Deus está ali, e a palavra, mencionei já antes. Eu quero me deter por aqui, sejam abençoados, é a palavra de Deus. Examine onde é que você cultua Deus, examine onde é que você vai seguir adorando ao Senhor, porque não são em todos os lugares que estão agradando o coração de Deus nesses dias. Eu entrego essas palavras e quero lhe aconselhar, você que ainda não aceitou Jesus na sua vida, aceite-o como único e suficiente Salvador da tua alma, porque ele morreu no Gólgota, levou sobre si o que profetizou o profeta Isaías, levou sobre si o castigo que nos trouxe a paz, a transformação, a alegria, a vitória, a esperança e a certeza de um dia estarmos com Ele na glória eternamente, se nós tivermos com a palavra e o seu amor em nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, diante dos Teus olhos, da Tua palavra, e oramos, Senhor, porque para que muitos possam aceitar Jesus, entregar seus caminhos ao Senhor, confiar nele, serem abençoados, serem transformados, e vivam uma nova vida, firmados no Evangelho de Jesus Cristo, para a glória do Pai e do Filho, e na direção do Espírito Santo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você sente no coração de compartilhar esses áudios, dá um link aí no canal do Pastor Paulo Roberto Alves, ali está o canal do YouTube. Compartilhe, se inscreva, apoie, ajude a evangelizar, porque esta obra não é minha, não tem interesses, ela é do Senhor e é para a glória dele que ela está sendo feita, e eu assim agradeço a todos e confio na sua bondade e entrego essas palavras em nome de Jesus. Amém.